A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11 e versículo de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Em tempos de batalhas, em tempos de guerra, nós não podemos descansar. Porque se a gente descansar, irmãos, nós damos brecha para o inimigo entrar. E foi exatamente isso que aconteceu na história de Davi. A palavra do Senhor vai nos deixar bem claro que este tempo aqui era um tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Ou seja, era para Davi estar guerreando. Não era para Davi estar em casa descansando. Hoje Deus diz para você, é tempo de batalha. É tempo de peleja, rabaia candarasto. Não é tempo de descanso, de cruzar braço, ramanda candaraia. Mas é tempo de você guerrear. É tempo de você descer em oração. É tempo de jejuar. É tempo de orar na madrugada, de abrir campanha. É tempo, ramanda candaraia, de guerrear. Declare comigo, eu vou vigiar. Porque o meu Deus está me alertando que é tempo de guerrear. Eu vou vigiar, porque o meu Deus está me alertando que é tempo de guerrear. O erro de Davi já iniciou aqui, porque ele estava em casa quando era para ele estar na guerra. Ele estava descansando, irmãos, à tarde, quando era para ele estar pelejando. Não descanse em tempos de guerra. Deus tem um tempo para tudo, irmãos. Ele tem um tempo para descanso na nossa vida. Mas nós não podemos pegar os tempos de batalha e descansarmos, porque senão o inimigo nos atinge. Quando você está na batalha, você tem que estar ali o quê? No campo de guerra, guerreando, na Baía Candarasto. Mas aqui o guerreiro estava descansando. Se levantou ali na tarde e a Bíblia vai nos dizer que ele estava passeando no terraço da casa real quando ele viu uma mulher que estava tomando banho. Esta mulher estava tomando banho na casa dela. Mas a Bíblia diz que Davi a contemplou. E quando ele viu aquela mulher formosa, ele perguntou quem era aquela mulher. Ou seja, Davi pediu informações. Quando Davi ficou com a Batseba, Davi sabia de tudo da vida dela. Inclusive, ele sabia que Batseba era uma mulher casada. Mas como Davi estava descansando em tempo de guerra, ele não estava vigilante. Porque quem está descansando, irmãos, muitas vezes, não está vigilante. Só quem está em batalha, que está alerta a todos os momentos. Então aqui ele estava descansando em um tempo que não era para descansar. Contemplou o que não era para contemplar. Desejou o que não era para desejar. Porque a Bíblia diz, irmãos, que os olhos são a candeia da alma. Os olhos de Davi foi colocado em Batseba. E dali, irmãos, penetrou o coração. Porque ele viu que não era para ver. Mas se ele estivesse na batalha, ele tinha visto? Não. Se nós estivermos em batalha, em oração, em vigilância, tem muita coisa que pode ser evitada. Arabacandaraia. Declare comigo, eu vou vigiar. Para que Deus me guarde da aparência do mal. Eu vou vigiar. Para que Deus me guarde da aparência do mal. Deus te trouxe aqui para lhe dizer
Vigia! Porque o inimigo não brinca de ser quem ele é. Quando ele olhou para Batseba, irmãos, a mulher era bonita. Isso chamou a atenção de Davi. Davi pede informações, mas o coração de Davi já estava cobiçoso por ela. Já não tinha mais, irmãos, o que ser feito aqui. Por quê? Porque Davi não estava guerreando. Isso aqui poderia ter sido evitado, Rabaia Candara Mandaraia. Mas não foi por causa dele mesmo. Desceu ao coração por quê, irmãos? Por causa dele mesmo. Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, quando nós fazemos o que a gente quer, irmãos, nós ficamos suscetíveis. O pecado pode vir destruir a qualquer momento. Davi estava vulnerável. Por quê? Porque não estava na batalha. Porque era tempo, irmãos, em que os reis costumavam sair para a guerra, mas o rei resolveu descansar e disse: vai no meu lugar lá, Joabe. Que eu resolvi descansar, eu resolvi me dar férias. O que tem de pessoas se dando férias da oração, da Rabacandarai, dizendo: ora por mim, irmã fulana. Ora por mim, me coloca nas orações, me coloca no caderninho do círculo de oração. E Deus está dizendo: a batalha é tua, Davi. Mas Davi fez o quê? Vai lá, Joabe, no meu lugar, que eu vou descansar. E grande foi a destruição que aconteceu na história de Davi depois deste episódio. Ele estava a par de tudo. Irmãos, Davi não ficou com Batseba enganado. Ele sabia que ela era casada. Sabia quem era o esposo dela. Sabia que era um dos homens ali do exército dele. Que era um homem fiel. Irmãos, tem pessoas que sabem que tá errado, mas às vezes tá tão cego, o coração tá tão assim, sabe? Porque o coração é enganoso. Aí aquele sentimento desceu pro coração, já foi, porque estava fora da posição. Porque não estava na batalha. Porque não estava vigilante. As informações sobre Batseba chegaram. As informações são os alertas que Deus traz. Cuidado. Porque, irmãos, o Espírito Santo ele nos alerta. Muitas vezes somos nós que não damos ouvidos. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos andar segundo a nossa própria vontade e isso traz consequências. Deus não desceu do céu aqui, irmãos, e pegou Davi pelo braço e amarrou ele, não. Mas o alerta foi ligado nele. Quando ele procurou saber quem era aquela mulher, versículo de número 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Ou seja, ela é casada. A informação veio para Davi de maneira clara. Não foi que Davi não sabia. Os mensageiros não disseram assim: é filha somente ali de Eliã. E o nome dela é Batseba. Não, ela é esposa de Urias. Ou seja, ela tem dono. Mas, irmãos, aquilo já tinha descido para o coração de Davi. E o que foi que Davi fez? Davi investiu naquilo que os olhos dele olhou e cobiçou. Davi ficou tão cego que a Bíblia vai nos dizer que ele mandou mensageiros para que trouxessem a mulher. E ela veio. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele se deitou com ela. Por que isso tudo aqui aconteceu, irmã? Porque era para ele estar na batalha. Era para ele estar vigilante, mas ele não estava. Nós não podemos aqui culpar a Batseba, porque não foi Batseba que seduziu a Davi, mas foi Davi que cobiçou Batseba. Foi Davi que estava lá, ó, no terraço do palácio dele, olhando para onde não devia, mandou buscar a mulher. Porque, irmãos, muitas vezes a gente erra e fica querendo colocar nos outros a culpa. E Deus está dizendo: era para você estar na batalha. Não queira colocar a culpa nos outros. Se você estiver em batalha, meu irmão, se você estiver em oração, o mal não chega. Ai, irmão, mas é porque o pecado veio porque fulano fez isso, porque ciclano fez isso. Não. Se você estivesse vigilante, você não caía. Era isso que aconteceu aqui com Davi, irmãos. Ele precisava aqui vigiar.
Foi tanto que na parábola de Natã, parecia de fato que Batseba, ela era uma vítima. Por quê? Porque ela foi comparada com uma cordeirinha roubada. Então aqui a culpa foi toda de Davi. E Deus hoje diz para você, cuidado porque o pecado tem consequências. Cuidado porque a cobiça tem consequências. Cuidado porque os desejos têm consequências. É tempo de guerrear. Como assim, irmã? É tempo de descer a batalha. Sabe o que é isso? É tempo de orar. É tempo de jejuar. É tempo de louvar. É tempo de buscar a Deus. É tempo de se humilhar. Não é tempo de estar de braços cruzados porque o inimigo está armando cilada para pessoas que estão me ouvindo agora. E Deus está dizendo, vigia. Vigia porque o diabo, ele sabe os pontos fracos. Declare comigo, eu vou vigiar. Porque o inimigo não brinca de ser quem ele é. Eu não posso brincar de ser crente. Isso é sério, irmãos. Eu vou vigiar. Porque o inimigo não brinca de ser quem ele é. E eu não posso brincar de ser crente. Depois que Davi fica com Batseba, você vai ver aqui, ó, o restante do versículo de número 4. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para casa. Ou seja, irmãos, parecia que nada havia acontecido, pronto. Davi fez o que queria e agora manda Batseba para casa. Só que aí, irmãos, o pecado tem consequência. E é por isso que a gente precisa vigiar. Porque o pecado, após consumado, ele gera morte. Momentaneamente falando, irmãos, a carne vai gostar do pecado, mas depois a consequência chega. Aquilo que parecia que ia ficar em oculto, que Urias não ia saber, que não ia ter consequências, começa agora a acontecer as consequências. Porque todo pecado tem sua consequência. É por isso que Deus nos alerta. Essa palavra é um alerta de Deus. É Deus dizendo, Davi, desce a guerra. Davi vai procurar buscar ao Senhor e fugir da aparência do mal, porque o inimigo, ele arma ciladas. E depois que ele arma cilada, que Davi cai, tem problema. A espada entra na casa de Davi. Isso tudo porque consequência de pecado. Isso tudo por quê? Porque era para estar na batalha, rabaia candoreis de candarabacandaraia, mas estava descansando. Era para ele descer a batalha, mas ele resolveu mandar Joabe. Quem tem que orar é você, quem tem que buscar é você, quem tem que vigiar é você. Pessoas podem até te ajudar, te auxiliar, mas é para você guerrear pelo que é seu. Versículo 5, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. E agora? E agora? Porque Urias não estava em casa. Urias estava na batalha. E o filho era de quem? Olha a consequência do pecado chegando, porque todo pecado tem uma consequência. Declare comigo, eu vou vigiar, porque todo pecado tem uma consequência. Eu vou vigiar, porque todo pecado tem uma consequência. Davi não era inocente, ele sabia de tudo. Hoje Deus te alerta e ele diz para você, vigie. Porque eu não tenho pessoas que eu falo antes de acontecer, que eu alerto como inocente. Tinha um alerta aqui, irmão, sobre Batseba. Ela era esposa de Urias. Pronto. Era para Davi entender. Porque Davi poderia ter a mulher que ele quisesse, mas ele cobiçou logo quem? A esposa de Urias. Porque o diabo faz isso, irmãos. Ele quer que os servos de Deus, os escolhidos do Senhor, coloquem o olho naquilo que não pode. Por quê, irmãos? Porque ele sabe que aquilo que não pode leva à destruição. Porque ele sabe que aquilo que não pode traz consequências e leva à morte. E o diabo, ele quer realmente destruir o máximo de pessoas que ele puder. E é por isso que nós, como servos de Deus, precisamos vigiar. Porque o inimigo não brinca de ser quem ele é. Depois de um desejo desenfreado, depois de uma falta de vigilância, houve consequências de pecado. E eu vou lhe falar uma coisa. Davi sofreu até o último dia da vida dele por causa das consequências desse pecado. Porque a espada entrou na casa de Davi. Os filhos dele foram tocados. A casa dele foi tocada de maneira tão terrível que ele carregou a dor até o último dia de sua vida. De tudo que aconteceu por causa desse pecado. Tem pecados que podem sim ser evitados, irmãos.
se a gente tiver vigilância, se a gente estiver em guerra, se a gente estiver preparado, rabaiacandarasto, com as armaduras espirituais, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. E não deixa que o inimigo nos toque. Só que, irmãos, a vigilância é necessária. Ah, irmão, eu sou crente. Você é crente, mas tem que vigiar. Ah, eu sou cristã há muitos anos. Você tem que vigiar. Você não está isenta, irmã, de pecar. Você não está isento, irmão, de pecar. Você tem que vigiar. Enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, precisamos vigiar. Porque a nossa carne, irmãos, ela é traiçoeira. A nossa carne tem um declínio para o pecado. A consequência do pecado veio e não tardou. Hoje Deus diz para você: vigiai. Vigiai, porque é tempo de guerrear. É tempo de batalhar. Não é tempo de descansar. E também é tempo de vigiar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Davi deixou a carne falar mais alto. E a Bíblia vai nos dizer de maneira muito clara, irmãos, que a destruição entrou na casa de Davi. Por quê? Porque ele deixou a carne falar mais alto. Não deixe a carne falar mais alto. Mas seja alguém que é movido, que é movida a rabacandarasto pelo Deus que você serve, pelo Espírito Santo que habita na sua vida. Não diga sim aos desejos carnais, mas diga sim à vontade de Deus, pois Deus é contigo e com certeza Ele vai te livrar daquilo que o inimigo colocar no seu caminho, se você fizer a sua parte vigiando. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por nos alertar, Senhor, que é tempo de guerrear, é tempo de batalhar. Ah, Senhor, não adianta nós ficarmos pedindo a irmã fulana, a irmã ciclano para orar pela gente, não. Era para Davi descer a batalha. O Senhor está dizendo, é para você orar. Pessoas podem até te ajudar, mas você precisa estar em oração e vigilância. Oh, Deus, nos mostra, Pai, tudo aquilo que o inimigo está tramando, tentando colocar no nosso caminho para desvirtuar, para destruir. Que o Senhor, meu Pai, nos mostre, repreenda e nos dê vigilância, arabacandaraia, para que a gente não venha cair em tentação. Como a tua palavra diz, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ceder, meu Pai amado, às vontades da carne é plantarmos para termos terríveis consequências. Senhor, nós não queremos viver terríveis consequências, mas nós queremos ter vigilância, queremos ter prudência, sabedoria, e temos primeiramente temor ao Senhor, porque se tivermos temor ao Senhor, estamos protegidos de qualquer astuta cilada do inimigo contra a nossa vida. Deus, repreende toda emboscada, toda ferramenta preparada do inimigo que estava no meio do caminho preparada contra nós para tentar nos destruir. Nos protege, Senhor, e nos dá vigilância em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus hoje diz para você que é tempo de vigiar.
Você precisa guerrear. Você precisa ter vigilância e estar sempre ali ou na batalha. Quando é tempo de guerrear, irmãos, a gente não cruza os braços, a gente não descansa, a gente não pede para alguém guerrear pela gente, é para você guerrear. Porque se você guerrear, o livramento da tentação vai chegar. O livramento da tentação não aconteceu aqui, sabe por quê? Porque Davi não estava vigiando. Esteja na batalha vigiando, porque Deus quer te livrar daquilo que o inimigo tem preparado no meio do caminho para tentar te desvirtuar, para tentar destruir o que Deus tem contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, este alerta de Deus para a sua vida, que é tempo de vigiar. Em nome de Jesus Cristo, declare amém.